um pouco de água. Uhum. Bem pouquinho pra não... Só pra molhar. Matéria de capa. O que há de melhor no litoral? E Shangri-La TV. Boas energias no ar. Continuamos aqui. Hoje é segunda-feira. Você sabe que é o meu melhor dia da semana. E claro, nós continuamos aqui em nossos estúdios, recebendo sempre o que há de melhor no litoral. E hoje nós vamos um pouquinho além, vamos para outra dimensão. Vamos para Maquiné, vamos para Morro Alto, vamos para o interior de Maquiné, recebendo Rocim Soares e o nosso querido amigo aqui, Pascal Berten. O estrangeiro mais maquinense que eu conheço. Te mete. Afinal de contas, né, todos nós somos estrangeiros desse planeta. E automaticamente nós estamos em casa, né? Que bom recebê-los aqui. Prazer, Rosinho. Prazer. Que bom te ver novamente, Bertão. Salve a Obrigado. todos. Claro, vamos começar falando de Morro Alto, né? Quilombo de Morro Alto, que hoje já é uma entidade consolidada, né? Com uma identidade própria, com ações, com muita coisa acontecendo. Agora, recentemente, tivemos um grande evento lá. Infelizmente, a gente não pôde estar, porque nós estávamos viajando. Mas eu gostaria muito de ter feito aquela imersão com você, sabia? E claro que tem muita gente que não pôde estar. E gostaríamos de saber como é que surgiu essa ideia e o que de fato aconteceu nessa caminhada. Ah, sim, essa trilha ancestral, né? Exatamente. Essa trilha ancestral, então, está prevista agora para esse final de semana. Vai ter mais uma edição, né? Dessa trilha. E ela está no quadro do Dia do Patrimônio, né? Da Semana do Patrimônio do Rio Grande do Sul. E é uma trilha que vai nos conectar, né? Com a nossa ancestralidade, com a natureza, né? Com aqueles que chegaram antes, né? Então, é uma trilha para se caminhar devagar, contemplar, sentir, respirar, né? E deixar o caminho nos levar até o pé do morro, até o pé do Morro Alto, né? É uma trilha que vai até um certo ponto, né? Depois tem umas pedras, então a gente tem uma pequena escalada, mas é tudo muito suave, muito tranquilo. E lá de cima tem uma vista linda, né? Dessa parte aqui do litoral, que é Capão, Xangri-Lá, pega um pouco de Imbé também, né? Então, assim, vale a pena, assim, essa caminhada, né? E é uma caminhada que a gente fala, assim, para quem é contemporâneo, né? Que diz, mas esse era o morro que a gente ia para plantar. Sim, mas a gente pede para que a pessoa tenha essa abstração, assim, retorne ao passado e tente se conectar com o que aconteceu, né? Há muito tempo atrás, e que fez com que as pessoas subiam o morro, encontravam os nossos irmãos indígenas, e lá tinha esse espaço de liberdade, né? Então, é o céu, né? É o réu, como os antigos falavam, né? Que é para nós, que é o espaço de liberdade, de bem viver, e que poderíamos viver livres, né? Sem a opressão, né? Do sistema, né? Da época, né? E hoje a gente vai para honrar, né? Para celebrar, né? Essa caminhada, né? Que é essa conexão, né? Como é que surgiu a ideia de fazer essa trilha, de fazer com que as pessoas... Porque o convite está aberto, né? Não é só para o pessoal que está ali, mas para quem queira, né? Isso. Voltar para casa, né? Isso. Para quem queira voltar para casa, como é que surgiu essa ideia deste retorno? Essa ideia, como tu falaste, né? Nós viemos de um único continente, vamos dizer assim, né? De uma única pedra, né?
Eu falo em pedra porque lá é um local de pedra, né? Próximo vocês vão, assim, quem for vai ver que tem um espaço que tem essa conexão com o elemento, né? Da pedra, né? E a gente sabe que o continente era um só, né? Era uma pedra só, né? Vamos dizer assim, né? E depois se separou, né? Mas nós viemos do mesmo lugar, né? Então aqui um pedacinho dessa montanha que para nós é sagrada, tem outro pedacinho lá do outro lado do oceano, né? E quando os africanos vieram para cá escravizados, encontraram os povos indígenas também que aqui já habitavam, que aqui já receberam outros povos muito antes da colonização, né? Então, é um espaço aberto para o mar, né? Que a gente vê que a nossa praia, o nosso litoral é um mar aberto, né? E que acolhe as pessoas, né? Então, é um espaço para a gente se conectar com a nossa ancestralidade maior, né? Quando eu digo assim, é aberto a todos. Cada um vai encontrar, né, nesse caminho aquilo que vai lhe tocar, né, no íntimo, né? Então, a ideia surgiu da nossa caminhada mesmo, assim, né? Do Espaço Curadarte, né? Que surgiu em 2020, né? Era um espaço que sempre foi preservado pelo meu avô, né? Nós subíamos e contornávamos aquele espaço, né? E para mim é um espaço sagrado, né? E para mais pessoas também. Então, a gente está abrindo as portas desse espaço para que mais pessoas possam conhecer, usufruir, né? Partilhar, né? É uma partilha mesmo desse pedacinho de chão que os nossos ancestrais, assim, com muito custo, conseguiram preservar até hoje, né? Não, e assim, quando fala da preservação, os dias de hoje nos mantêm tão distante de tantas coisas, né? Uhum. E a gente não tem noção de quanto nós somos próximos, né? Aí a gente olha, assim, pessoas como o Bertin, né? Uhum. Aí diz assim, mas o cara não tem nada a ver com isso, né? E ele é tão imbuído como qualquer outro, né? Ele consegue entender essa conexão. Uhum. E por que a gente não entende, né? Uhum. E eu acho que esse é o grande trabalho do Quilombo, né? Que não é uma questão de como é que eu vou dizer assim? Não é um modismo, não é algo tão fantástico, mas é aquela coisa assim, ó, dizer assim, ó, todos nós fizemos parte de tudo isso, né? Em algum momento estivemos todos juntos, né? E de repente a gente perdeu a memória, né? A gente esqueceu, a gente está tão afastado. Ainda eu brincava com o Bertin quando ele chegou, né? Ele disse assim, ele é muito arteiro, né? E é o estrangeiro mais maquinense que eu conheço. Então, ele está em casa, Claro. né? Ele não está fora do lugar, ele está onde ele deveria estar, porque ele consegue reconhecer isso. Embora muitas vezes a gente faz parte disso e não consegue se reconhecer como parte de algo. E o trabalho de vocês, né, em Morro Alto é isso, né? É mostrar pra gente, né? Pra qualquer um de nós, que nós estamos onde nós deveríamos estar, só que a gente não pode esquecer o passado, né? Sim. As pessoas têm o hábito de apagar porque eu não gostei dessa história, porque essa história não é legal, porque não sei o que, vamos apagar. Não. Ela tem que ser recontada sim, até para que a gente não cometa o mesmo erro. Se está errado, que a gente não cometa o mesmo erro. E se foi bacana, que a gente melhore o que estava de bom, né? E as pessoas, né? Hoje há um trabalho tão forte de apagar com a história das pessoas, né? Porque são histórias de pessoas, né? Sim. Né? O morro ali é a história do teu avô, Sim. né? E de repente tem tanta gente ali que não conheceu, mas ao fazer essa trilha vai acabar se conectando com ele, porque ele preservava tanto aquilo ali, ele gostava tanto, ele tinha um respeito por aquele espaço, e naquele momento que a gente faz a caminhada, a gente consegue sentir esse respeito. Então, acho que o trabalho de vocês está sendo assim, ó, sensacional. E claro que não é só isso, né?
O quilombo, ele tá trazendo muita coisa, né? Pra gente até como questão de identidade, né? De se fazer referência, porque a gente hoje vive numa sociedade, né? Como eu falei antes, se perde a memória, né? E acaba se pegando costumes e raízes que não são nossas, né? Isso. E o passado vai sendo automaticamente apagado, que ao mesmo tempo eu me olho no espelho e não me identifico como parte, e eu acabo não sendo parte de lugar nenhum. E assim, Ivan, eu sempre falo assim que quilombo, a gente não pode esquecer que quilombo é um espaço de liberdade, né? É um espaço de resistência, né? É um espaço onde diferentes povos escravizados fugiam para aquele espaço para se libertar. E tinha toda uma organização interna, toda uma organização de proteção, né, para manter aquele espaço livre da opressão, né? E preservado, né, como se diz, preservar o ser humano, né? Preservar a integridade do ser humano, né? Do ser humano livre, né? E em cada quilombo, antes de um quilombo já teve uma aldeia, né? E então a gente já sabe que os povos que chegaram tiveram contato com os indígenas, então a gente não pode apagar essa história que veio antes também, né? Então a gente sabe que para conhecer o território, quem andava nos morros, se escondia nos morros, e o quilombo ele manteve essa história até mesmo há pouco tempo, né? Durante a ditadura também, a gente sabe das histórias das pessoas que se escondiam nos morros. Então, assim, ó, é um espaço ancestral de resistência e multiétnico. Porque o continente africano, as pessoas têm uma visão muito errônea do continente africano, mas o continente africano ele é enorme, muito diverso, muito rico em cultura, línguas, saberes. E toda essa cultura, esse borbulhão, está aqui agora, né? Está aqui no nosso litoral, está aqui no Brasil, né? E encontra mais um borbulhão de cultura que são os povos originários, os povos indígenas, né? A gente fala originários, mas todos somos originários, né? Todos somos, né? Temos essa origem desse grande continente, né? E que por questões de clima, como está acontecendo hoje, né? As modificações e tal, a humanidade ela se separou, né? Mas nós somos todos a mesma raça, né? Nós somos seres humanos, né? E que tiveram etnias, culturas diferentes, e eu acho que essa é a nossa maior riqueza, né? Que é essa diversidade, porque cada povo tem um conhecimento, e quando junta tudo isso, sabe? Aí tá a grande mágica, a grande mágica, né? E o que pode nos salvar, né? Porque hoje a gente vê essas mudanças climáticas, é tanta coisa acontecendo. Então, assim, ó, tem conhecimento que o meu avô já falava na época, né? Tem conhecimento que o Pascal já sabe lá na época dos parentes dele também. Então, assim, ó, são coisas que foram apagadas, tentaram apagar, mas não tem como apagar porque tá na nossa alma, né? A gente vai crescendo, não adianta, o sistema tenta tirar essas informações, mas é algo que vem, né? Só falta a gente se conectar, né? É verdade. E lembrei de uma história agora. A gente lá em casa segue sem luz elétrica, né? Por enquanto. E a gente tava com um repolho ali na geladeira sem funcionar. O que eu vou fazer com isso agora? O que os antigos faziam? Fermentavam, faziam o tal do chucrute na Alemanha, né? E fiz isso. A gente tem uma panela para isso, né? Para fermentação. Ralei ele bem fininho, botei com água e sal, botamos ali para fermentar. Olha, eu acho que faz uns bons anos que eu não fazia isso, porque que eu fiz? Faltou luz. Fazer o quê? Fazer como os antigos faziam, né? Então tem esses momentos que atrapalham bastante a vida, né? Sem dúvida, mas ao mesmo tempo nos permitem também, assim, olhar para uma simplicidade, olhar para trás. O que eu vou fazer agora? Aqui a luz de vela, vou ralar esse repolho, vou botar ele para fermentar e ter uma receita tradicional, né? Sim, porque a gente se acostuma com as comodidades, né? E falava isso com o pessoal. E aí, de repente, tu
claro, a comodidade, tu acaba esquecendo as origens. E aí daqui a pouco dá um problema como agora, né? Tava conversando com o Pascal Maquiné, continua sem luz. A Rui Teixeira aqui, a galera também continua sem luz. Ainda estava comentando que aquela área que está sem luz ali pertence à rede de Terra de Areia. Terra de Areia também está com problemas. E aí tá todo mundo apavorado. Por quê? Porque estão perdendo alimentos, estão a questão de medicamentos por causa da energia, porque não tem como conservar em geladeira. E aí eu ainda brincava com o pessoal hoje de manhã, né, que tava o pessoal do movimento que acabaram parando a Estrada do Mar ontem à noite, né, para conscientização, para mostrar para as pessoas que eles estavam com problemas, sofrendo e tal, né, é uma questão de dizer assim, me ajude, né, chamar a atenção da população. E aí eu estava recebendo o pessoal hoje pela manhã, e aí lembrando, né, os bons tempos antigamente, Maquiné, o que a gente fazia? Enterrava comida na beira do rio, porque a água do rio é fria, né? Então tu mantinha, claro, né? Tu não tinha algo gelado, mas tu tinha a questão da conservação, né? E hoje a gente não faz mais isso, por quê? Porque nós estamos na dependência da energia elétrica, da geladeira, ar-condicionado e outras coisitas mais. Agora eu tô falando assim, eu lembrei que na minha infância a geladeira ela chegou bem tarde, né? E aí, quando chegou aquela geladeira, era uma coisa, assim, né? Mas ela estava sempre vazia. É sempre vazia porque o nosso alimento era da terra, era coisas naturais, né? Então, assim, a minha avó, ela quando... Práticas, né? Para ser usado no dia a dia. Tipo, se tinha enchente, pegava muito peixe, salgava, pendurava. Então, não precisava usar a geladeira. Então, aquela geladeira ficou durante muitos anos, assim. A gente abria, era, tipo, só tinha água dentro, mas porque o alimento nosso mesmo tava em outro lugar, né? Porque eles sabiam preservar, né? A gente não usava nada muito... Como é que se diz? Produtos que hoje a gente usa industrializados, essas coisas não tinha, né? E se tinha muita saúde. É verdade. Muita saúde mesmo, porque a gente sabia que o alimento que comia não existia veneno, né? A água era pura, né? Hoje ainda a gente briga para que ela continue pura, né? Porque sem a terra, nós somos a terra, né? Não é que a terra é nossa, não. Nós somos a terra, nós dependemos da terra, do ar, da água, né? Sem isso, nós não existimos, né? E eu acho que esse é o maior, deveria de ser a maior preocupação, né? Da população, é em preservar o que ainda o que tem ainda de natureza, de água limpa, né? De possibilidade de alimento saudável, porque depois que polui tudo é mais difícil, né? Sim, depois que estraga a casa, é mais difícil consertar a casa, né, Berta? Mas, Berta, me conta aí. Claro que tu é um arteiro, né? De mão cheia. Temos aqui a questão do Dia do Patrimônio em Maquiné. E para variar, tu é um dos organizadores. Conta pra galera como é que é, o que é isso, o que consiste o patrimônio, né? Qual é a abrangência desse patrimônio, né? Então, a gente, a partir do Conselho Municipal de Cultura, né, organizou agora este ano, pela segunda vez, ações descentralizadas em homenagem ao Dia Estadual do Patrimônio. É uma, vamos dizer, uma ação, uma grande ação que é convocado pela Secretaria de Cultura do Rio Grande do Sul, convocando entidades, organizações da sociedade civil, artistas, museólogos, historiadores, a sociedade civil em geral, para fazer ações que de alguma forma remetam a algum patrimônio, alguma memória, alguma história local. Então, eles dão um foco para esse final de semana, 15 e 16 de agosto, para que em todo o Rio Grande do Sul aconteçam atividades que de alguma forma relativas à memória. E é bem interessante, no ano passado foram mais de 400 atividades, então nesse final de semana, e eu acredito que esse ano também vai ser parecido. Só em Maquiné, no ano passado também tivemos várias ações, e agora dessa vez temos essas duas, né, que foram, vamos dizer, também apoiadas diretamente ali pelo Conselho Municipal de Cultura,
E então a caminhada ali no Curadar, no quilombo do Morro Alto, né? Uma ação... Vai fazer parte desta... Exatamente, que vai ser no domingo, né? E a gente visitou com um grupo de teatro em março, fizemos parte dessa trilha, né? E foi muito bonito, muito interessante, assim, as histórias que a Rosim foi trazendo, né? Da sua família, dos ancestrais, fora a questão assim, de paisagem, né? A gente começa a ver toda a paisagem do litoral de um outro ponto de vista que a gente não conhece, né? A gente sempre vê o morro de longe, mas subir nele e olhar para baixo é outra coisa, né? Então, realmente, recomendo muito fazer essa caminhada ali no domingo. E no sábado, a gente vai ter uma outra caminhada, que a gente chamou de caminhada turístico-histórica pela Barra do Ouro. A Barra do Ouro, que é esse núcleozinho de imigração italiana, né? Fortemente, ali mais no fundo do vale. Italiana e polaca, né? Isso, que é o encontro, né, de duas grandes trilhas antigas, né? Uma que vinha de Riozinho, né, pela Serra da Boa Vista, e a outra que veio de São Francisco de Paula pela Serra do Umbu, né? Esses caminhos se encontravam ali, justamente onde hoje é a Barra do Ouro, e dali seguia para o que hoje é Maquiné. Dizem que, né, enquanto, assim, núcleo urbano, a Barra do Ouro é mais antiga, né, do que Maquiné. Sim. E ela tem, então, esse iniciozinho, assim, de prédios históricos ainda preservados. Mas, acredito que sofre, assim, com o que vocês estavam falando antes, né? Que é a falta de memória e... preservação não disso. sei se é um apagamento ou um esquecimento, né, da própria história local. E aí tem uma figura, uma pessoa ali, uma liderança da comunidade, que é a Helena Maziero, que é uma referência no resgate da cultura italiana ali da região. Ela está montando um museu, né? Um museu, exatamente. É o Museu Angelo Maziero, em homenagem ao pai dela. Esse museu, ela abriu ele em no início da década de 2010. Funcionou até começar a pandemia, né? Aí, com a pandemia, acabou, obviamente, encerrando temporariamente as atividades. Depois vieram as enchentes, né? E aí foi no ano passado, quando tivemos também essa caminhada pela Barra do Ouro, onde ela reabriu o espaço para a gente fazer a visitação. Mas ele está com questões de restauro, né, que são urgentes da gente fazer lá. Inclusive, em breve, a gente vai começar uma campanha de arrecadação também para conseguir restaurar a parte do telhado do museu. Agora, uma arquiteta está fazendo o projeto de restauro ali, que é uma casa centenária, né? Sim. Era um antigo armazém, ele fica bem em frente à igreja. Bem na entrada, Nina. Eu sei. E então a gente vai pegar essa caminhada por esses pontos históricos da Barra do Ouro, do núcleo urbano, lugares como a subprefeitura, um outro prédio histórico, a primeira escola da Barra do Ouro, a escola na época se chamava Marquês do Herval. Né? Tem umas usinas elétricas ali, né? Isso, daí tem a igreja, depois tem uma casa antiga de freiras e tem essa ruína industrial onde foi a primeira, voltando a falar da luz elétrica, a primeira usina de luz elétrica da Barra do Ouro, da região, ou talvez de Maquiné toda, foi ali. E é muito interessante. No ano passado a gente visitou ali com o seu Celeste, o espaço, né, que é um dos herdeiros ali do lugar. Ele contou que começou como um moinho, mas logo em seguida mudaram para uma serraria, movida a água. Da serraria mudaram para uma marcenaria e essa continuou funcionando por muitas décadas. Até que nos anos 60, a família optou por, à noite, conectar. Eles compraram uma turbina, não sei de onde, não existia Mercado Livre, nem OLX, mas compraram em algum lugar uma turbina usada, montaram ali e aí forneciam a luz elétrica para a Barra do Ouro. Pagamento, segundo o seu Celeste, era assim, ó, quem podia pagar com dinheiro, pagava alguma contribuição em dinheiro, quem trazia galinha, trazia galinha, quem tinha porco, dava um porco, e assim, ó, foi meio que no escambo que você pagava a luz ali. Claro, ficava naquele núcleo, né, Avenida Central, né, mas para aquela época era uma coisa muito inovadora e inventiva, né. Enfim, aí... Bom... Desse ano, mas a gente vai, além desse núcleo urbano, a Helena vai levar a gente para a caverna Cerrito da Alpiaz, que é uma caverna, né, onde teve escavações arqueológicas, se encontrou ossos, né, de povos originários, né, de milhares de anos atrás. Então é um lugar, fica numa terra particular, né, então ela conversou com os proprietários e vai fazer visita a esse lugar dessa vez.
Então aí a gente vai com um micro-ônibus que a prefeitura disponibilizou, vai fazer esse trajeto até a Caverna Cerrito e depois volta pro museu e faz o encerramento ali. A gente vai ter 2 momentos, o momento da manhã, que já está com as vagas quase esgotadas, e na parte da tarde, às 14 horas, que tem ainda bastante vagas. Então fica o convite, né? Para quem quiser participar dessa caminhada, só mandar um WhatsApp aí, passar o seu nome, fazer a inscrição. Contamos também com o apoio do Sicredi, o Sicredi que está disponibilizando presente, né? sempre presente na comunidade, disponibilizando um cafezinho aí para o pessoal que vai participar, umas mesas também para a gente sentar, confraternizar um pouco, conversar um pouco mais no final da caminhada. Então, agradecemos muito, né, esse apoio aí do Sicredi, da prefeitura e também do conselho, né, dos conselheiros ali que se mobilizaram mais uma vez para para realizar essas atividades. E eu queria também agradecer alguns apoiadores, Com né? certeza. Ao Fundo Casa Socioambiental, que nos ajudou bastante na reconstrução, né, do terreiro, né, depois do ciclone do ano passado. E também a CUFA de Tramandaí, que vai disponibilizar também o café. Falas Negras também, que é uma web TV que está nos ajudando também na divulgação. Matéria da Capa, que está sempre presente, né, apoiando os eventos assim, culturais aqui no Litoral Norte. A Prefeitura de Maquiné também, através da Secretaria de Turismo e Departamento de Cultura, né? Que também vão disponibilizar também, nos ajudar no café compartilhado, então, no domingo, né? Então, vai ter um café compartilhado a partir das 8h30 e a gente vai conversar um pouco e a gente, a partir das 9h30, a gente sobe para fazer essa caminhada e, a princípio, a gente termina a atividade mais ou menos umas 11h30, meio-dia, já tá todo mundo lá embaixo. E aí, para quem desejar, tem um galeto do Clube de Mães do Morro Alto, Sempre Unidas, né? E elas estão preparando esse galeto já faz muito tempo, então daí já caiu bem certinho, assim, né? O pessoal desce da trilha, se tiver disponibilidade, vai lá. E é maravilhoso o galeto delas, assim. Elas são super organizadas. E é uma oportunidade também de conhecer a comunidade, né? E almoçar junto com a comunidade, porque... E contribuir para o crescimento, porque é pago, né? É pago, o importante galeto ressaltar é pago. Que o galeto é pago. O galeto é pago, E é importante isso, porque já confraterniza, conhece, contribui para que a roda financeira gire dentro do espaço. E isso é importante, cada vez que a gente chegar num local, contribuir para que as coisas aconteçam ali no local. Porque muitas vezes as pessoas chegam e saem e não deixam nada, né? E é bom que tu participe As atividades em si são gratuitas. Claro que os espaços, acredito que vocês também sempre recebem doações, né, se alguém quiser contribuir, mas as atividades em si, elas são gratuitas, né? No caso, as caminhadas ali. E o café também compartilhado é tudo gratuito. Só daí, caso o almoço, claro, é diferente. Se tiver intenção. Importante. Acompanhando a gente está Ismael Vasconcelos, Jadir Júnior, Fabrício Schacker, Ana Bernardino, Cleusa Moreira Nunes, Alex Lopes, Ana Lima, Luiz Moraes e Eliane Mansan, galera de Maquiné, Karina Gomes, Cristiano Borges, Noeli Arnec e o pessoal da escola Ana Bauer, que estavam aqui recentemente, porque estamos na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Agora tem um monte de nome e a gente acaba não conseguindo lembrar. E é importante, sim, né, participar. Tão importante como cuidar e respeitar a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, é também importante referenciar, respeitar a memória, né? Porque se estamos aqui hoje, né, é graças a todos aqueles, né, que chegaram antes de nós, que abriram caminhos, né? A gente sabe, eu tenho andado bastante por lugares, especialmente assim quando chego naquelas cidades de difícil acesso, tu vê morros, tu vê estradas bem feitas, e aí tu olha lá de cima e fica imaginando, né?
no início do século passado ou anterior. Aquelas pessoas que chegaram ali primeiro, não tinha estrada. Hoje a gente anda por ruas asfaltadas, ou ruas com pavés, ou com calçamento. Quer dizer, tu pega o teu carro e consegue andar. E naquela época, eu estava vendo teve um bandeirante que era brasileiro, que abriu toda essa nossa região aqui até o Uruguai. O sujeito me veio de São Paulo abrindo trilha. Olha a disposição, a pé, com material, com burro e coisa, né? E aí tu apaga a memória dessas criaturas. Aí tu lembra de quem? Daqueles bandeirantes que saqueavam, que acabou com as reduções jesuíticas, mas teve outros bandeirantes que criaram cidades, que vieram abrindo espaços, né? Porque cada lugar que chegava acabava criando um vilarejo e juntava pessoas. E aí tu fica olhando assim a coragem dessas pessoas, né? Porque para nós é mais simples e é mais fácil, né? Até porque, assim, ó, essas trilhas, como a minha avó falava, trilhos, ela falava trilhos, né? Mas não era trilho de trem, trilho é um chão que, no meio do mato, que a gente andando, e ficava um carreiro, vamos dizer assim, né? E essas trilhas já existiam, né? São caminhos muito antigos, né? Sim. E que, na verdade, quando a gente anda na BR-101, em algumas rodovias que hoje são pavimentadas, já eram trilhos que já existiam, né? Antes da pavimentação ali já existia a estrada antiga, né? E a minha avó dizia, não, a estrada antiga era aqui, ela mostrava as pedrinhas brancas e tal. Aqui a gente ia pra praia, ia pra Capão da Canoa. Na época não tinha quase nada, só duna, né? Bastante vegetação e não tinha nada de prédio, nada de casas, né? Era só os barraquinhos que eles faziam aqui na beira da praia, né? Vinham naquela época perto do arroio, né? Que é sempre perto da água, né? Que é a importância da água. E são trilhos que existem até hoje. Que quando a gente passa aqui nessa rua aqui, ó, que sai lá na lagoa, era o caminho que eles faziam também, né? Que os antigos faziam, né? Que vinham para pescar, para pegar marisco, para pegar, né, o alimento numa época do ano, depois voltava, subia a serra. Então, a população, os povos não paravam, né? E durante muito tempo ficou assim, até essa pavimentação e tal, toda essa modernidade, mas assim, os caminhos, eles permanecem, como o Pascal falou, são dois caminhos que se cruzam na Barra do Ouro, né? E a família do meu avô, a maioria veio de lá, são originários de lá, né? Então, quando eles se encontram, esses caminhos são povos, culturas que se encontraram, né? E que estão aí até hoje, né? Pulsando em cada um, em cada pessoa, né? E que se a gente não preservar essa memória, as coisas vão se apagando, né? E sempre vai ser contado por um lado, muitas vezes, né? E é importante dar a abertura também para outros povos poder contar sua narrativa também, né? Que Sim, isso é fundamental. é assim. fundamental. Fundamental mesmo. Eu tenho um amigo meu que diz assim, normalmente a história é contada pelo olhar do vencedor, né? Nunca pelo olhar. Só que a gente tem que conhecer todo o contexto para que cada um possa tirar suas conclusões da história, né? E assim, não é nem seria o lado de vencedor ou vencido, mas o olhar daquele que é o como é que se diz? Que tá ali, né? Que pulsa, Que faz né? o dia a dia, que faz né? o dia a Tá no dia, dia a né? dia. Um pescador ali na beira da praia, uma agricultora lá No pé do morro. no pé do morro, né? E assim vai, né? Sim, porque também é outra epopeia, né? Uma coisa é tu plantar no plano, né? Outra coisa é tu plantar no pé do morro, né? Porque tu tem várias questões. Uma declividade, a questão de Maquinenda tem muita questão das pedras, né? Aí tu fica imaginando como é que essas criaturas conseguem criar cultura, né? Cultura de cultivo em meio de pedra, com morro e prosperar, né? Então Eles iam muito pro chapadão, que a gente fala chapadão, é uma maneira de falar, que é assim, no pé do morro alto. Então lá que se tinha essa plantação, que é terra boa para plantar e para colher. Então eles faziam
como é que se diz, os ranchinhos, né, lá em cima, porque às vezes tinha que ficar uma semana plantando ou colhendo para não subir Sim, e descer. e hoje se tu pegar as trilhas antigas, tu vai encontrar no pé do morro uns barraquinhos lá no meio, bem no pé, né? Eu sei porque eu já subi muito. E a questão do cultivo vem muito do teu povo, né? De como cultivar, a rotação de cultura, de como, e até pouco tempo o Maquiné fazia isso, né? Uma época ele plantava uma coisa, dali ele tirava tudo, plantava outra, que era para ter o coração do solo, né? Sim. Isso são histórias que com certeza a Leninha, né, vai no sábado ali também falar, porque ela vem também, né, de uma família que plantava e ao mesmo tempo também tinha ali onde hoje é o museu, era um antigo armazém, né, que o pai dela fundou junto com um sócio, e esse armazém era o lugar onde o pessoal daquela região se encontrava. Quem produzia ia para lá para vender as suas produções, ou o excesso, né, o que sobrava, vendia ali, trocava, né, trocava por querosene, por pólvora, por algumas ferramentas, e ao mesmo tempo o seu mazieiro, então, né, que ia para a cidade, comprava aviamentos, comprava algumas ferramentas, comprava querosene, essas coisas que depois ele ia ali para os locais disponibilizando, né, em troca daí das produções agrícolas. Então ela fala muito também dessa história mesmo dos cultivos e da forma de produzir, de fazer economia na época, né? Que era muito diferente do que é hoje em dia, né? Muito diferente mesmo. Não, e até ainda conversei muito com o pessoal lá, a grande questão da união, né? Chegou na hora do plantio, todo mundo ajudava. Eu vou para lá, né? O Pascal tá plantando, todo o pessoal se juntava a ajudar o Pascal a plantar. Aí o Pascal vinha para ajudar a outra equipe. Na época da colheita, a mesma coisa, todo mundo se unia para fazer a colheita. Hoje já a coisa está mais tão individual, então a gente tem que reconectar, sim, as coisas boas antigas, né? Então a gente tem que conhecer o passado para aprender, para ver o que disso tudo pode permanecer, né? Porque a gente vai se distanciando tanto da história, da memória e da vivência, porque acaba perdendo até um pouco da humanidade em relação a isso, né? E é importante, então, a questão dessa manutenção do Dia do Patrimônio, da questão das ações do Quilombo de Morro Alto, porque eu sei que o que vocês fazem não se centra só nisso, vocês têm muitas outras ações que vêm acontecendo de manter, né, a memória da reconexão, a ancestralidade. E uma coisa interessante que a maioria das pessoas acham, né, que o Quilombo ele existiu formado só por negros, mas tu usou uma frase que engloba tudo, né? Todas as pessoas que tinham espírito livre, que queriam ser livres. Então, todas, não tem de dizer que é branco, que é só o negro, que é só, né, que é só o escravo fujão, não. É todo aquele que se sentia oprimido, que não aguentava o jugo do sistema, fazia parte e era bem-vindo no Quilombo, né? E até mesmo depois, né, depois da abolição da escravatura, né, nós tivemos o período, por exemplo, da ditadura, né, e a gente sabe que muitos resistentes, assim, subiam os morros mesmo e ficavam, né, durante um período lá, e, né, então é uma coisa que é contada, assim, pelos antigos também, né. Então, e hoje você vai no Quilombo, você vê a diversidade que tem, né. E a gente não pode esquecer também que a nossa região, ela é uma região de mar aberto, né? De mar aberto, e isso a gente não pode deixar, assim, que a história... Porque, assim, um quilombo no Rio Grande do Sul, ele é diferente de um quilombo em Salvador, é diferente de um outro quilombo de outra parte do país, porque a geografia, ela é diferente, né? E a gente sabe, por exemplo, que barcos... né, aqui na Praia do Barco, aqui em Capão da Canoa, a gente sabe que tem navios ali, né, afundados ali, e que as pessoas saíam dali e vinham para onde, né? Subiam o morro, ficavam aqui em Capão, subiam o morro. Então, assim, ó, a história, a gente tem muita coisa para descobrir ainda. Então, por isso que é importante preservar essa montanha sagrada, porque lá tem muitos vestígios, muitas coisas que
que ainda vai contar muita história para as próximas gerações, né? Assim como a Praia do Barco ainda está contando as suas histórias, né? Então, quando a gente preserva um território, a gente preserva essas memórias. E daqui a alguns anos a gente vai ficar sabendo de mais histórias que talvez não foram contadas antes, né? Na íntegra, né? Com uma outra visão, né? E isso é importante a gente valorizar, então, esses espaços de memória. E lá a gente tá com essa vontade, assim, de preservar esse território, né? Esse espacinho lá que vocês vão ver que ele está intacto, vamos dizer assim, até hoje, né? Nós temos acesso à lagoa, que é coisa muito difícil, né? Porque às vezes os parentes foram vendendo, né? E ali a gente preservou da lagoa até o pé do morro, né? Até o morro, né? Então, assim, a gente... É um espaço também sagrado, né? Porque a gente sabe que quem é de religião de matriz africana sabe que a importância da natureza, né? Do sagrado na natureza, né? Das pedras, da cachoeira, tem espaços com água, então, assim, ó, as taquareiras, e tem tanta coisa bonita, assim, para ser visto, e que que vale a pena preservar, vale a pena tombar esses patrimônios, né, do nosso quilombo, né? Alguns lugares no quilombo que tem que permanecer assim, porque para as futuras gerações poderem conhecer, né, a história dos povos que aqui estiveram, né, e que aqui estão, né. Que bacana, importante mesmo. Com a gente também Adriana Neves, Fátima Silva, Mendes Tatu, Anthony e Wilson Lazerotti. Gente, então, relembrando, todos convidados, mas esse passeio tem que agendar, né? Isso, Rosinha, e aí eu queria funciona? conversar, assim, sobre esse passeio, porque, assim, foi uma procura muito grande. Que bom, né? Foi muito legal, assim, que nós já estamos com lista de espera para um próximo dia. Então, assim, já está... Esse final de semana já está esgotado. Mas olha que espetáculo. E nós estamos com lista de espera já com algumas pessoas já para agendar um próximo dia. Então, assim, quem quiser ainda tiver interesse, né? Pode ligar para manter na agenda. Isso, pode ligar que a gente está fazendo a lista, né? Já tem uma lista de pessoas na espera, assim. E aí, assim que tiver a data, a gente comunica essas pessoas e vamos fazer de novo essa subida. Qual é o contato, Rosinha? 982-267261, tá? Pode repetir. 982-267261. Vai falar com quem contigo? Daí pode falar comigo ou com quem atendeu o telefone, assim. Então, já sabe que esta caminhada desse final de semana não vai ter pra ti, mas... Não, mas ainda tem no sábado, ainda tem no sábado na grupo. Assim, não, tá falando da caminhada. Mas liga pra esse número que a Rosinha acabou de mencionar, já deixa o teu nomezinho lá, porque ela vai acontecer novamente. Isso. E independente dessa caminhada, tem uma outra maravilhosa que é na Barra do Ouro. E para Barra do Ouro, como é que o pessoal faz o Robertano? A gente vamos ter, então, em 2 turnos, é a mesma programação, um pelo turno da manhã, outro pelo turno da tarde. 9 horas e 14 horas. O da manhã já está quase com as vagas esgotadas também, tem algumas poucas ainda. E o da tarde, né, ainda tem mais lugares, então recomendamos que se inscreva para a parte da tarde. Também mandando mensagem pelo WhatsApp, para o meu número, é 051 995 02 17 37. Só mandando o nome completo, dizendo, eu, mais tais pessoas, queremos ir no turno da tarde ou da manhã, né, se não tiver disponibilidade. Então, e aí a gente já reserva ali o nome na lista, são ao total 25 vagas em cada uma das caminhadas, que também é a lotação do micro, né, que aí vai levar o pessoal lá pra caverna. Só. Viu só? Ainda vai passear de micro ainda. Repete então, o número. 051 995 02 17 37. Viu? E é imperdível. Eu conheço a Barra. Quer dizer, conheço. Eu acho que conheço, né? Porque tem muita coisa, Barra do Ouro e Maquiné, para se descobrir.
o pouco que eu conheço é maravilhoso. Então, é imperdível conhecer a história, né? Conhecer a história daquele povo e aproveitar porque ainda tem remanescentes, né? Desde o princípio lá contando a sua história, repassando tudo isso, os filhos, né, que conseguiram receber essa informação, porque infelizmente hoje também o Pascal e Rosim, a memória está com as pessoas. E as pessoas se vão e levam com ela parte da história. E aí fica cada vez mais difícil a gente juntar as peças do quebra-cabeças. Vai estar sempre faltando uma peça porque alguém se foi. E nós precisamos contar essa história de maneira que ela fique, sim, para que as pessoas que cada vez que acesse a cidade, que passe por Maquiné, pela Barra do Ouro, consiga, né, independente daqueles que já foram, poder, né, olhar todo aquele quebra-cabeça montado, conhecer a história, né, e poder valorizar, sim, o trabalho e a vida de todas aquelas pessoas que apostaram na região, né? Porque muitos poderiam ter seguido em frente, né? Ter buscado outra localidade. Teu avô poderia ter passado por Morro Alto e ido para outro lugar. E ele ficou ali, né? E fez a sua história e valorizou o lugar, né? Ele apostou na região, assim como várias outras pessoas, né? Porque Maquiné é muito rico, né? É negro, é indígena, é polaco, é italiano, né? Ele tem várias etnias, né? Várias raças ali. Então, isso torna o lugar muito rico, né? Na questão da construção das ideias e na questão da diversidade, né? Da pluralidade da cidade, né, de coisas. Isso é muito bacana. Ali, claro, também tem, né, português, também tem espanhol, que são os colonizadores, né? Mas isso é muito bacana, assim. Né? E quando tu fala assim, vamos visitar a caverna, né? Quem é que vivia nessas cavernas, né? Pois é. Isso realmente É muito bacana, é muito interessante tu imaginar isso, né? Eu chego nos lugares e eu fico assim, bacana, lindo. Aí eu fico pensando, como é que as pessoas que chegaram antes de mim, sem condições, sem essas facilidades, porque hoje nós temos uma vida muito fácil, né? E construir uma cidade, né? E montar um vilarejo e as pessoas apostarem naquilo ali, criarem seus filhos e abraçarem aquilo como seu, né? É fantástico isso, né? Eu acho maravilhoso isso. E eu brinco que a Helena Maziero, que vai fazer a mediação, ela tem essa capacidade de despertar as pedras, porque ela olha para aquele prédio com a gente e ela vai contando histórias que a gente começa até a enxergar elas dentro daquele prédio. Era uma ruína hoje, ruína, né? Bastante decaída. Ela disse, não, mas foi a primeira escola, ali tinha aula, naquela sala, a professora tal, e aí tu vai começando, parece que vai enxergando de novo a vida naquele lugar, né? Isso é muito impressionante, isso, né? Assim, de ver, então realmente pois é, isso que a gente não pode perder, né, o Pascal e Rosim, são coisas que a gente não pode perder, então assim, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Né? De manter viva essa história, né? Porque alguém tem que fazer isso, né? Né? Não importa quem seja, mas que a memória seja preservada e que valorize, sim, quem chegou antes, né? Que valorize as aldeias. Hoje nós temos, né, em Maquiné, um dos poucos lugares que tem, acho que tem mais de uma aldeia indígena, São 3 né? aldeias, Uma em Riozinho, uma ali no centro de Maquiné e uma no Solidão. Pois é. E que na mantém... verdade era uma grande... A gente brinca, né, que Maquiné é uma grande aldeia, né? Porque os italianos também vivem em aldeias, né? Sim. Então, a palavra aldeia como é que se diz? É para todos, né? É para todos, né? É viver em comunidade, né? Então, Maquiné, a gente brinca que é uma grande aldeia, que são várias etnias que conseguem conviver em harmonia, né? Que, claro, a gente tem suas particularidades, cada um tem suas particularidades. Sim, a questão de cultura, de ações, né? E tal. Tem que manter, né? E a gente consegue viver junto, né? Na medida do possível, a gente consegue, assim.
Claro Sim. que, como a gente falou, em alguns locais, às vezes, falta luz, falta água e tal. E essas Hoje coisas, tá faltando bastante, né? bastante. Então, daí a gente tem que tá dando as Sim. mãos para conseguir Pra as poder- coisas, fazer como o pessoal fez ali na Estrada do Mar, né? Que foi em vários pontos, né? Sim, eles fecharam vários pontos para, vários pontos. né? E continuam sem luz ainda, né? Resolveu uma parte do problema, mas o problema ali não é aquela questão de deu a questão agora e faltou luz. Não, qualquer coisinha que acontece, eles estão no apagão. Então é uma coisa recorrente, entendeu? Então, claro, como disse os meninos aqui, foi a gota d'água, né? Claro. Nós precisávamos tomar uma atitude, a gente não sabia o que fazer. Vamos pedir ajuda para a população e vamos parar a Estrada do Mar. Pelo menos as pessoas estão passando e são mais vozes junto com a gente, né? Que saiba, porque claro, o que é que acontece? Eu não sei o que está acontecendo em Maquiné, então eu não vou me importar, porque eu tenho luz, eu tenho água, para mim tá ótimo. Mas a partir do momento, espera aí, Maquiné, hoje é segunda-feira. O temporal foi quando? Pois é desde a noite de quinta, né? Exatamente, né? E continuam sem luz. E automaticamente, se estão sem luz, também estão sem água, né? Por quê? Porque a água funciona da questão da geração, né? A luz faz com que os equipamentos funcionem para bombear a água para a torneira das pessoas. Claro que Maquiné ainda tem a questão rural, que o pessoal pode ter água de poço, né? E tal. Mas aquela coisa, né? Água para todos, Corsã tem que ter água encanada em todas as casas. E aí faltou luz, tu não tem água. Né? É complicado. Não é demérito, não estamos batendo na concessionária. Mas, poxa, a agilidade do sistema, né? Olha a quantidade e não é um privilégio de Arroio Teixeira, nem é um privilégio de Maquiné ou Terra de Areia. Agora eu estava vendo na televisão, Santo Antônio da Patrulha também continua sem luz. Tem outras cidades para o interior também. Eu disse, mas espera aí, né? Cadê a organização do sistema? Então a gente tem que... tudo bem que a gente tem que voltar às origens, mas também não precisa exagerar, né? E se organizar, porque essas mudanças climáticas já estão, né, aí. Então, já tem previsão de novas, né? A gente vai ter que ações. se organizar, planejar, né, para que as coisas consigam ser encaminhadas de uma forma mais, como é que se diz? Vamos ter que acostumar. Vamos ter que voltar a dar sinal de fumaça para se comunicar se comunicar com o litoral, né? Pelo os parentes. Diminuir as dependências, né? Diminuir as dependências. Como é que ele consegue, né? Manter uma... Sim, porque imagina, né? Não, e o pior é o seguinte, né, o Pascal? Hoje tudo tu faz pelo celular, né? Pagamentos, recebimentos, né? Tu fala com as pessoas. Aí tu tá tanto tempo sem luz, tu vai recarregar teu celular aonde? Tu não tem internet, tu vai te comunicar com as pessoas aonde? Tu vai pagar conta, tu vai comprar alguma coisa, de que forma? Não existe, claro, vai ter o cartão, mas a maquininha não funciona, como é que tu vai pagar? E sem contar as pessoas acamadas, né, que precisam, né, da energia para aparelho e outras coisas, então... Sim, ou remédios que têm que estar refrigerados. Então é bem... Toda uma organização aí que a sociedade vai ter que se organizar para manter algumas coisas que... Porque senão nós vamos ter que estar catando onde tem um raio de luz conectando na tomada, né? E é absurdo isso, né? Quero agradecer Ivan Medeiros Maquiné, que está com a gente. Karine Conceição Cardoso, Juan da Rosa, Evan Tunes, Lucas Mansão Moraes, o menino do Sicredi. Helena e Roxana Castro. Obrigado, pessoal, pela companhia. Rosinho, obrigada. Eu que te agradeço. Pascal, é sempre bom receber vocês. Obrigado por ter vindo. Obrigado pela oportunidade. Né? E assim, mais uma vez, parabéns por vocês, a sua maneira, dentro das suas possibilidades, manter a cultura viva, né? Manter a memória viva, né? Porque a cultura e a memória, elas andam juntas, né? Porque a gente só pode fazer com cultura se lembrar de algo, porque a cultura é uma grande contação de histórias, né? E pra gente contar histórias, a gente tem que conhecer o passado
até para poder criar coisas novas, né? Ou dar uma pincelada no que passou, mas com roupa nova. Então, assim, ó, parabéns, né? Que de alguma maneira Quilombo é presente, é pulsante, é uma energia viva, né? E Morro Alto, né? E tu sempre presente, a gente fala em cultura, não tem como falar de cultura sem mencionar o teu nome, Pascal. Porque tu é muito arteiro, né? Dá licença, vamos combinar. E isso é muito bom. Maquiné hoje é um município referência em cultura da nossa região, né? Graças ao trabalho de vocês e de tantos outros que mantêm tudo isso, porque não adianta a gente ter uma diversidade de coisas se não tiver alguém para externar isso, né? E vocês fazem muito bem. Então, mais uma vez, obrigado. Lembrando vocês que o telefone, tanto do Quilombo de Morro Alto para essa grande trilha, para essa grande conexão ancestral, tá aqui no site do Matéria de Capa, assim como do patrimônio, que é o telefone do Bertin, né? Do Pascal, também está no nosso site. E eu acredito que vocês não vão se arrepender de fazer essa grande conexão, porque vocês vão fazer um retorno para casa que vocês não teriam a mínima noção de que casa é. Mas ao momento que vocês fizerem um desses dois caminhos, vocês vão se sentir totalmente em casa, 100% em casa. Então, liguem. Neste sábado vai ser meio difícil Morro Alto, mas com certeza temos caminhadas. Barra do Ouro é possível, então faça esse caminho e depois faça o outro e tu vai ver só, tu vai te sentir em casa nos dois. Aí pode acompanhar também pelo Instagram do Cura Darte daí. Cura Darte Morro Alto. Olha aí. Daí tem toda a programação certinho quando tiver a caminhada ou outras atividades também, né? Que a gente trabalha também com agrofloresta, com as crianças, né? Percurso para as crianças, então as escolas. Daí tem a minha irmã que faz parte de musicalização. Olha. Então tem bastante coisa para... Tem muita coisa, né? Ela não contou tudo, né? Que é para deixar aquele gostinho. Tem que ir lá para saber. Tem que ir lá para conhecer. Tem o Insta? Tem Instagram. A gente, né, em função do Museu Ângelo Mazieiro, fundamos uma associação, que é a Associação Cultural História Viva. E no Instagram é isso mesmo também. Associação Cultural História Viva. E aí vai encontrar. Todas as informações. Para esse grande passeio, então, ó. Fica ligado. Quero agradecer também a presença, né? Quem é que tá ali mesmo? O Pajé. O grande Pajé. Ele veio. O menino é tímido, não quis aparecer. Eu tenho umas pessoas que vêm no nosso estúdio, nos acompanham, mas não querem aparecer. Então, quero agradecer por ter vindo aqui a Matéria de Capa, né? E lhe dar os parabéns por manter viva, né? Essa grande cultura que antecede a todos nós nesta terra, né? Que antecede a todos nós e que nos ensina muito, especialmente na questão do amor à natureza, do reconhecer as ervas, né? Tá tudo... A gente já nem sabe mais quem é quem, né? Porque já tá tão imbuído, tá tão embutido no nosso dia a dia, nas nossas ações, só dando uma partilhada, uma esmiuçada nas folhas, é que a gente vai poder separar, né? Isso é de uma etnia, isso é de outra, porque tá tudo misturado na floresta. Os galhos das árvores caem tudo no mesmo lugar, né? E tu olha as folhas, elas estão todas misturadas e tu acaba não sabendo dizer. Claro, só quem conhece a floresta vai saber dizer de qual árvore é aquela folha que está ali. Mas todas aquelas folhas se unem para fazer o quê? Né? Um grande caminho macio para todos. E aí essa é a nossa junção, né? Tanto indígenas, né, quanto negros, espanhóis, europeus, enfim. Então, parabéns por manter aquele espaço lá em cima do morro intacto, ou pelo menos na sua grande maioria, né? Como é que eu esqueci o nome dele? Pajé... Gatlan. Pajé Gatlan.
Qual é a... Caigangue? Choclen? É Choclen. Olha, Naná, ele é Choclen. Ah, te mete. Viu só? Botucudo. Botocudos. É. Oh! Nós somos escoteiros e nós temos uns grupos, dependendo da faixa etária, pega determinadas áreas, né? Então nós temos a galera dos sêniors, 16, dos 16 aos 19, 18 anos são sêniors. E então eles se reúnem em grupos ou em equipes que nós chamamos de patrulha. E essas patrulhas, ou elas têm que ter nomes geográficos, que seriam montanhas, né, e rios, ou indígenas. E a nossa galera é Botocudos e Caigangue. A nossa também. Nós estamos em casa, viu só? Estamos muito bem representados. Esperamos representar com honra, né, esta grande etnia. E é assim que eu me despeço de vocês. Nós fizemos grande parte, todos fizemos parte desta grande floresta. Somos folhas da mesma árvore, né? E cada uma cai de uma forma diferente, umas grandes, outras pequenas, umas secam mais rápido, outras caem verdes, mas somos folhas de uma mesma árvore. Então quero agradecer mais uma vez vocês por manterem a cultura viva, né? Porque ela já transcende de Maquiné, porque ela acaba sendo uma cultura do país todo, né? Porque tá tudo representado aqui. E acaba sendo do mundo também, porque tu traz um pouco da tua história pra gente, né? E a gente não tá longe porque os europeus também passaram por aqui antes. Então tá tudo certo. Tá tudo como deveria estar. Então, mais uma vez, obrigado. Parabéns, Maquiné, por ter essas pessoas, né? Pajé, né? Rosim, o Pascal e tantos outros, mantendo a história viva da cidade e fazendo Maquiné a cidade que ela é, uma cidade extremamente especial. Quero agradecer também a toda essa galera que hoje passou a tarde aqui prestigiando esse nosso bate-papo, nossa contação de histórias, né? Tem muita história escondida, então a gente vai ter que ir mais vezes lá no Quilombo e visitar o Pascal, porque tem muita história. E ele, assim, ó, ele é curioso, ele tá tirando o melhor das pessoas, então ele já tá virando uma enciclopédia da história da cidade. E claro, né, se a gente puder arrancar um pouquinho da história do Pajé também, vai ser maravilhoso, porque a gente não conhece o topo do morro, né? O topo do morro tem muita magia escondida. Né, Pajé? Tem muita magia lá, né? E a gente precisa conhecer um pouco dessas magias, até porque a gente precisa se energizar como ser humano, né? E integrante da natureza. Porque às vezes a gente esquece que faz parte da natureza e acaba achando que é o dono da natureza, né? Então nós somos mais um no sistema. O sistema não é nosso, né? A gente faz parte dele. Quero agradecer também Rafa Hammer Mendes, Simone Davis e Cristina Karsten, que também estão com a gente. E eu quero agradecer aos nossos apoiadores, porque são eles que nos permitem receber pessoas como a Rosim e como o Pascal e tantos outros que vêm aqui contar um pouquinho das suas histórias e trazer para vocês, claro, o que a gente tem de melhor no litoral, né? Quero agradecer a Alberto Reitz, né, que trabalha com redes de proteção para crianças pet, quadras esportivas, trabalha também com telas mosquiteiras, toldos, cortinas, persianas e também com artigos para piscina. Quero agradecer ao 5X, Sindicato dos Municipais de Capão da Canoa e Xangri-Lá, que estão desde 1991 fazendo a diferença na vida das pessoas, os servidores públicos dos dois municípios, Capão e Xangri-Lá. Quero agradecer a Padaria do Guguinha, que é top das galáxias, que é o lugar para aquela resenha, informação, trabalha, tem pães, tortas, bolos, salgados, cafés e também trabalha com encomendas para festas em geral. Avenida Rudá 522, coladinho da Caixa Econômica de Capão da Canoa. Por hoje a gente está encerrando a nossa segunda-feira com chave de ouro, contando essas histórias maravilhosas. E Maquiné
é a terra da magia da nossa região, porque tem muita história boa lá. Então, eu só quero agradecer a companhia de todos, agradecer a esses nossos convidados que vieram a brilhantar o nosso início da semana e fazer com que a gente entre com os 2 pés direitos na semana. Amanhã a gente tem mais boa história para contar. E lembrando vocês, não deixem de contatar o Quilombo e Morro Alto, né? Cura d'Arte, né? Espaço Cura d'Arte. Vai no Instagram e também a Associação Cultural História Viva, que é quem faz a gestão ali do Museu Ângelo Maziero. Então, olha aí, ó, tudo vai estar ali para vocês conhecerem. Claro, é um contato também até para fazer perguntas, para buscar informações, e é importante. Agradeço a companhia, lembrando vocês que o mês de agosto é o mês dos advogados e o Matéria de Capa está numa parceria maravilhosa com a OAB Seccional de Capão da Canoa, aonde a gente vai ter uma semana falando de direito, falando de legislação. Cada dia vai vir um advogado aqui para falar de um tema diferente. Nós vamos botar direitinho nas páginas, né, nas redes sociais, na nossa plataforma, toda essa agenda com esses advogados e os assuntos que vão ser tratados, para que vocês antecipadamente mandem suas dúvidas, busquem informação, que eu terei o maior prazer de perguntar para esses advogados e, claro, né, trazer o maior número de informação possível para todos vocês. Mais uma vez, obrigado pela companhia, obrigado pela presença. E amanhã nós voltaremos com mais história boa para contar. Matéria de Capa. O que há de melhor no litoral tá aqui, ó. Rosim e Pascal. E o Pajé que tá lá do outro lado escondidinho. Ei, Shangri-La TV. Boas energias no ar. Quer melhor boa energia? Nós estamos aqui com a nossa etnia completa. Nós temos aqui Europa, África e a Terra Boa, né? Claro. Tá tudo certo. Tchau, tchau. Obrigado pela companhia.